Mas, em vez disso, 33,65 milhões de dólares do imposto de produção mineira foram recolhidos pela autoridade tributária, direcionados para a conta única do Tesouro e executados no PESOE de 2022, 23 e 24, sem jamais passar pela conta transitória. Trata-se, portanto, de uma violação direta da lei do SESTAF e da Constituição da República, que impõe ao governo de prestar contas rigorosas e transparentes ao Parlamento. O mais perturbador não é apenas o uso indevido dos fundos, é o fato de o governo ter mentido nos seus relatórios oficiais. Os documentos do PESOE continuaram a apresentar o valor como depositado no Banco de Moçambique, quando na verdade foi gasto à revelia da lei. É o espelho da verdade nacional, onde o asfalto acaba, começa a falta de vergonha do Estado. É onde o povo sofre, o silêncio do governo é uma agressão moral. Por isso, em nome do povo, exigimos seriedade, verdade e compromisso, porque não há desenvolvimento onde a palavra do Estado vale menos que o pó da estrada. A corrupção, senhora Presidente, já não se esconde, institucionalizou-se. Hoje o cidadão é coagido a pagar gratificações para obter um serviço público que já lhe pertence por direito, e para que o Tesouro liberte recursos legítimos é exigido infame 10% de comissão, símbolo da degradação moral de certos setores da administração. Esta prática é uma afronta à Constituição que impõe a todos os servidores públicos o dever de probidade, imparcialidade e fidelidade ao interesse nacional. O resultado é devastador. O Tesouro está capturado, o Estado está refém e o cidadão é a principal vítima. Não há economia que prospere num país onde o mérito é substituído pelo compádrio e o serviço público virou instrumento de enriquecimento ilícito. Senhora Presidente, a lei da probidade pública estabelece claramente que nenhum funcionário ou dirigente deve solicitar, aceitar ou condicionar o exercício de funções à obtenção de vantagens indevidas. Por conseguinte, a cobrança de comissões e gratificações constitui crime de corrupção passiva punível nos termos do Código Penal. Contudo, a ausência de responsabilização efetiva revela a fragilidade das nossas instituições de controle e, pior ainda, a complacência política com a impunidade. Não há Estado de Direito onde as instituições se ajoelham perante o poder econômico e onde a corrupção é tratada como cultura. A bancada parlamentar do Podemos, fiel aos princípios da ética pública e de governação, propõe a criação de uma comissão parlamentar de inquérito para investigar a execução dos contratos de reabilitação da Estrada Nacional número 1 de todas as vias estruturantes do país, com poderes para responsabilizar criminalmente e administrativamente os gestores públicos envolvidos em má gestão de fundos. A criminalização explícita da gratificação administrativa como forma de corrupção institucional no quadro de revisão da legislação anticorrupção. Senhora Presidente da Assembleia da República, senhores deputados, meus pares, distintos convidados, hoje não falaremos apenas de números, falaremos da moralidade da governação. O relatório do Tribunal Administrativo sobre a Conta Geral do Estado revela uma ferida profunda. 33,65 milhões de dólares desaparecido das receitas do gás natural da bacia do Rovuma. Valores que deveriam alimentar o Fundo Soberano de Moçambique, mas que foram usados fora da lei e falsamente reportados como depositados. Contudo, a ministra das Finanças, Carla Louveira, confirmou publicamente que o governo nunca depositou o valor na conta transitória do Fundo Soberano de Moçambique, sediada no Banco de Moçambique, apesar de constar nos relatórios trimestrais do PESOE, Plano Econômico Social e Orçamento do Estado. Esta confissão, por si só, constitui a mais grave violação da transparência orçamental, a criação do Fundo Soberano. Distintos convidados, minhas senhoras e meus senhores, o Fundo Soberano de Moçambique foi criado para assegurar a gestão sustentável, intergeracional e transparente das receitas do gás natural.
a lei é clara e institui. 60% das receitas devem financiar o orçamento do Estado, 40% devem serem canalizados para o Fundo Soberano, visando a poupança e o investimento de longo prazo. Mas, em vez disso, 33,65 milhões de dólares do imposto de produção mineira foram recolhidos pela autoridade tributária, direcionados para a conta única do Tesouro e executados no PESOE de 2022, 23 e 24, sem jamais passar pela conta transitória. Trata-se, portanto, de uma violação direta da lei do SESTAF e da Constituição da República, que impõe ao governo de prestar contas rigorosas e transparentes ao Parlamento. O mais perturbador não é apenas o uso indevido dos fundos, é o fato de o governo ter mentido nos seus relatórios oficiais. Os documentos do PESOE continuaram a apresentar o valor como depositado no Banco de Moçambique, quando na verdade foi gasto à revelia da lei. Por isso, enquanto isso, o governo explicou, através da primeira-ministra Bem-vinda Levi, sobre, desta forma, a polémica em relação ao suposto desvio dos mais de 30 milhões de receitas de gás. A autoridade tributária, que é a entidade responsável, entrou na conta única do Tesouro e foi usado como uma despesa normal feita pelo Orçamento do Estado. Portanto, o Fundo Soberano existe desde 2024. Portanto, não é possível em 2023 fazer uso de fundos de um fundo que só foi criado em 2024. Mas esta é uma questão que também tem muitos aspectos técnicos. O Ministério das Finanças vai dar uma conferência de imprensa onde vai permitir que sejam feitas várias perguntas que permitam ter um esclarecimento total desta situação. Não é verdade. O Fundo Soberano cobre várias áreas e, como eu dizia, amanhã haverá uma conferência de imprensa onde serão explicadas todos esses aspectos.